8º ano. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Primeiro eu quero dizer que eu tô morrendo de saudades e que eu espero que vocês estejam se cuidando. Vamos falar sobre um movimento novo que surgiu na década de 1920. Até 1920, muita coisa aconteceu no mundo da arte, verdade. Mas a maioria delas, primeiro queria demonstrar os ritos. Vamos fazendo um caminho, um percurso pelo mundo da arte. Houve um pouco de tudo. Houve um momento em que o homem fez a arte como ritual, fez a arte como forma de se comunicar bem rústico, né? Que é lá na arte rupestre. Né? Houveram também um momento em que a arte foi a beleza, apenas a estética, a arte do belo. Quanto mais fidedigno, quanto mais fiel à realidade, mais incrível seria a obra. E houveram tantas outras transformações pelo mundo da história da arte. Mas vamos falar especificamente hoje de um movimento incrível, onde o artista se preocupou em expressar o inconsciente, o imaginário, o sonho, aquilo que jamais ninguém ousaria em expressar. Por exemplo, sabe aquelas coisas loucas que você imagina? Não, você não tem esses momentos loucos, só eu? Sabe quando você fecha o olho e você pensa, nossa, que incrível! E se eu fizesse uma arte assim, um elefante voando de repente? Nunca. Sabe alguma coisa louca que você imagina? Imagina transformar isso em arte. Agora, imagina também fazer isso lá em 1920. Isso seria algo realmente muito... Que palavra, gente! Escandalizador, é um escândalo, gente. É algo realmente incrível para a época, né? Claro que não tão bem aceito. Nós estamos falando do surrealismo. Um grande mestre do surrealismo foi Salvador Dalí. Através do surrealismo, o artista queria expressar as manifestações do seu inconsciente e também do seu consciente, por que não? Era uma arte sem limites, onde podia-se tudo e qualquer coisa. Eu acho que esse movimento foi fundamental para que o artista começasse a ter a sua liberdade, a liberdade de expressão. Imagina, como eu falei, um elefante voando ou qualquer outra coisa, enfim. Mas eles eram livres, eles podiam fazer o que eles quisessem. Eu trouxe para vocês aí uma obra de, se não é a mais famosa, uma das mais famosas de Salvador Dalí, que foi o principal artista desse movimento surrealista. Tá? O nome desse quadro é A Persistência da Memória. Esse quadro aí com relógios derretidos. Então, tem alguns pontos aí dessa obra que eu gostaria de trabalhar com vocês. A questão do relógio derretido. Por que Salvador Dalí utilizou os relógios dessa maneira? Como eu falei, o surrealismo ele saía totalmente do formal. Eu acho que ele quis reforçar as ideias de que o que é o tempo, que objeto é esse, a qual nos prende. Você vê que o tempo todo nós olhamos para o relógio e isso define o nosso dia, nosso cronograma. Eu acho que é uma libertação também desses padrões. E essa forma de contar o tempo? O que é o tempo no mundo dos sonhos? Ele corre na mesma velocidade no mundo real? Será que um dia real é a mesma coisa que um dia nos sonhos? E tem um ponto aí muito peculiar dessa obra que poucos conseguem ver em detalhe. Gente, arte são detalhes, tá? Você precisa ver cada detalhe. Tem uma parte em especial nesse quadro, que é um relógio virado para baixo, cheio de formigas, E por quê? Uma vez eu li a respeito disso, eu achei muito interessante que Salvador Dalí, particularmente, ele detestava formiga, ele tinha horror à formiga. E a formiga, assim como outros animais, barata, eles estão ligados a... O Salvador Dalí,
ele ligava a putrefação dos objetos, a decomposição. Então a ideia de ter as formigas ali naquele relógio, eu acho que corrobora, isso reforça, né, o horror que ele tinha a esse objeto, relógio, tempo. Eu acho que podemos dizer que essa obra, ela é, em particular, uma maneira muito franca de Salvador Dalí dizer que ele tinha horror a parâmetros pré-determinados pela sociedade. Ou seja, mais uma vez reforçando a sua arte como era livre. Uma coisa interessante para dizer é que os surrealistas, eles tinham como base os estudos psicanalíticos de Freud, tá? Então eles liam muito a respeito das coisas que Freud escreveu e então montavam as suas composições com inspiração nessas ideias psicanalíticas. Então é muito interessante dar uma lida, embora vocês possam encontrar algumas leituras ainda difíceis para a faixa etária de vocês, mas vocês podem se aventurar lá e, por que não, tentar conhecer um pouco aí da história de Freud, da psicanálise, de Nietzsche, né? Tudo isso está muito interligado aí aos surrealistas. É importante fazer essa leitura para que vocês possam compreender melhor esse movimento incrível que foi o surrealista. E para complementar e para finalizar essa questão do surrealismo, eu preciso falar de um outro movimento que vem bem assim, junto, lado a lado, que é o dadaísmo. Vamos falar agora sobre esse movimento, o Dada. Diante da passividade de algumas instituições perante o cenário de guerra, surge um movimento chamado dadaísmo. Esse movimento ele surge como uma necessidade de demonstrar que nada tinha importância, nem mesmo a arte era importante diante desse cenário tão terrível que é a guerra. Um artista romeno, se não me falha a memória, era Sara, eu acho que é isso, criança, de Sara. Ele aleatoriamente ele pega um dicionário, né, e ele vai folheando as páginas e aí aponta o dedo na primeira, tipo, vou folhear aqui, pá, essa. E é eis que ele aponta para uma palavra chamada dada, que em francês significa cavalo de brinquedo. E assim surge o nome do movimento. Ele quis dizer assim, gente, é tudo tão sem sentido. A arte, ela é... Olha só, nesse cenário de guerra onde pessoas estão morrendo, onde pessoas estão com fome, eu vou me preocupar nesse momento, né, de ser tão perfeito na arte? Não faz mais sentido. Não tem sentido. Então ele também quis dar um nome sem sentido para esse movimento, pegando aleatoriamente a primeira palavra que ele encontrou, que era o Dada. Então esse movimento surge como dadaísmo ou simplesmente Dada. No dadaísmo era muito comum o ready-made. Gente, me perdoa porque eu não sei falar inglês, tá? Me perdoe. Os ready-made, que são, significa algo tipo já pronto. Eles pegam objetos do cotidiano e transformam em arte. A obra mais famosa do dadaísmo, que é um ready-made, foi chamado A Fonte, assinado como Hermut, que era o pseudônimo de Marcel Duchamp, que era o artista mais famoso do movimento Dada. Eu vou colocar aí, é isso mesmo, é um mictório, né, onde os homens fazem xixi. Marcel Duchamp pega esse mictório, assina, paga $6 e coloca numa exposição. Não é em qualquer lugar, é na exposição de Nova York, a mais famosa e valorizada da época. Mas por que ele fez isso? Lembra que eu falei que o dadaísmo, perante o cenário de guerra, ele vem a se opor contra a passividade. Imagina um cenário de guerra e pessoas com dinheiro, infelizmente a arte, principalmente nesse período ainda muito elitizada, imagina pessoas ricas com condições montando exposições sobre arte, né? Realmente não tem
Não tem valor nenhum, né? Não tem lógica alguma isso. Então, Marcel Duchamp, ele traz a fonte como até uma forma de se indignar, uma indignação. Tipo, é arte que vocês querem? Tá aí, a arte é essa daí. E é claro que foi rejeitada, né? Ele foi praticamente expulso dessa exposição e foi até muito difícil para Marcel Duchamp ele conseguir expor em outro lugar. E depois dele vieram outras obras tão famosas quanto a Fonte, que tem até uma, gente, que eu esqueci agora o nome, mas é como se fosse cocô na lata. Eu sei que parece meio louco e você vai dizer, isso não é arte, professora. Mas vocês têm que... Você olhar um mictório solto, fora de contexto e entender que é arte é difícil. Mas se você compreender o movimento, né, o que eram os dadaístas, quem eram os dadaístas e qual era a luta deles, gente, isso aí não é... O artista ele podia fazer uma obra-prima, uma obra... Podia, mas ele quis utilizar da ferramenta que ele tem, que o artista ele tem uma responsabilidade social, ele tem uma ferramenta na sua mão. Então ele usou como uma maneira de lutar pelos direitos, dizer, demonstrar toda a sua indignação, dizer, ei, olha só, vocês estão vendo o que está acontecendo lá fora, olha a guerra, pessoas morrendo, coisas acontecendo, e vocês aqui nesse mundinho, em total passividade, não tá vendo o que está acontecendo? Então foi uma forma de chocar, de escandalizar, chamar atenção para essa realidade que estava acontecendo no mundo. E ele, claro, conseguiu absurdamente, que até hoje, você vê que eu estou aqui falando para vocês depois de tantos anos sobre Marcel Duchamp, porque com certeza ele atingiu o objetivo. Então, galera, com base em tudo que foi falado, inspirado no movimento surrealista, eu quero que você faça um desenho. Seja você também um artista surrealista. Coloque tudo que está na sua imaginação aí no papel. Não tem problema se for bem louco, assim, eu quero criatividade. Vocês sabem que eu prezo pela criatividade em primeiro lugar, tá? Em arte não é preciso saber desenhar, esse conceito de desenhar bem, eu já falei isso com vocês, isso aí tem que ser mudado. O mais importante no mundo da arte é você ser um sujeito criativo, que consiga, através dos seus desenhos, se expressar. Tá? E não tem problema se for boneco de palito, eu já falei, professor, eu só sei fazer boneco de palito, mas se for o melhor boneco de palito que você conseguir fazer, então é o melhor do mundo, tá? Não tem essa não. Para de ficar comparando o seu trabalho com o de outras pessoas. Cada um tem um estilo de desenho diferente. Desenho é igual impressão digital. Cada um tem o seu. Eu gostaria que você pegasse um objeto velho da sua casa e você fizesse um ready-made, tá? Pegue qualquer objeto, faça a sua assinatura e diga o porquê que você escolheu ele, o que você quer comunicar através dessa ready-made, tá bom? E depois tira uma foto e manda pra mim que eu quero ver. Gente, mais uma vez, foi um prazer imenso estar com vocês, tá? Eu tô com uma saudade assim gigante, tá? Infelizmente a gente não pode estar junto por enquanto, mas estaremos. Mas não esqueça, estude, aproveite esse tempo da melhor forma possível com a sua família e continue se cuidando. Amo vocês absurdamente. Contando os dias, os minutos, os segundos para ver vocês. Façam os exercícios e qualquer dúvida é só me procurar. Um beijão para vocês.